Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no YouTube do Canadá Simplificado. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Jamine, este é o Daniel, e juntos nós imigramos para o Canadá em 2015. Mas antes disso eu vou contar um pouquinho da história, tá bom? Eu brinco que nosso processo Canadá começou, na verdade, em 2005, quando nós nos casamos. E éramos só nós dois aí no plano. Depois de 10 anos, nós conseguimos, então, a nossa residência permanente. Saímos do Brasil como residente permanente, depois de trabalhar esses 10 anos em criar um perfil para imigração, e chegamos aqui no Canadá em 5 pessoas, nós dois e nossas 3 filhas. Nós viemos direto do Brasil aqui para a província de Alberta, no Canadá, onde nós estamos até hoje. Amamos Alberta. E depois de 4 anos aqui em Alberta, quando chegamos como residente permanente, conseguimos, enfim, a nossa cidadania canadense, e eu brinco com todo mundo que nós juramos lealdade à rainha, mas provavelmente, se você ainda não está aqui, vai jurar lealdade ao rei agora. Um pouquinho de nós dois, claro que, independente de termos chego aqui com a residência permanente, passamos os perrengues que todo imigrante passa, principalmente com relação ao idioma, questão de adaptação, cultural e etc. Para vocês entenderem um pouquinho da nossa trajetória profissional agora, nós no Brasil éramos contadores, nós dois tínhamos o CRC, até para ajudar no processo de imigração, esse era o objetivo da faculdade de contabilidade, mas nós atuávamos em área financeira, tá, de empresas grandes. O Daniel foi concursado Petrobras por muitos anos, trabalhava na área de planejamento e controladoria, e eu também trabalhava em área financeira. Quando chegamos aqui, nós fomos atrás de tentar descobrir essa questão do CPA, que é o CRC canadense, mas era muito complicado de conseguir e exigir muitos anos de estudo da nossa parte, um investimento financeiro grande. Então nós desistimos por hora. O Daniel começou a trabalhar na área financeira, até que um dia descobriram esse meu background e me ofereceram ser bookkeeper. E eu, para falar a verdade, nunca havia ouvido falar nessa palavra, não sabia que isso existia. E foi aí que começou a nossa empresa. Então, o Daniel trabalhava full time, eu trabalhava sozinha na minha empresa, comecei pequenininha, comecei devagar, mas aos poucos as coisas foram crescendo. Já são 7 anos que a gente tem a Souza Financial, que antigamente era chamada só Souza Bookkeeping, mas com a vinda do Daniel para me ajudar, nós ampliamos um pouco o leque de serviços que a gente oferece para empresas canadenses. Então, o Souza Financial é exclusivamente voltado para a contabilidade de empresas canadenses, e nesse período, até por uma questão nossa de otimização pessoal, tributária, investimentos, eu fui estudar taxes, coisa que eu adoro fazer, sempre amei. E aí surgiu desse meu curso de taxes, claro que os amigos vão pedir uma dica, uma ajudinha, e aí surgiu essa questão, opa, a gente viu como o brasileiro tem dificuldade de entender como funcionam os processos aqui no Canadá, tanto de taxação, como evitar a grande taxação, porque aqui no Canadá existem diversas ferramentas tributárias para isso, e foi aí que surgiu a ideia, então, do Canadá Simplificado. Exato, o Canadá Simplificado surgiu, até como o próprio nome diz, né, de simplificar esse processo que os brasileiros têm quando chegam num novo país, no Canadá em específico, né, você tem que aprender a lidar, por exemplo, com o que seria o equivalente da Receita Federal aqui no Canadá, né, que é o CRA, o Canada Revenue Agency, e alguns outros órgãos paralelos, como, por exemplo, o Service Canada, que operacionaliza alguns benefícios aqui no Canadá. Então, a ideia foi essa, né, de ensinar os brasileiros a lidarem com a burocracia canadense, por mais que ela seja muito menor que a burocracia brasileira que todos nós conhecemos, né, ela ainda existe, né? Então, você chega num país novo, você vai ter que fazer todos os seus cadastros perante o governo, se for o caso, aplicar para benefícios, se preparar para fazer o seu tax return, né, que é o imposto de renda anual, que o período é o mesmo que no Brasil, né? É sempre março e abril do ano seguinte. Então, a ideia nossa, primeiramente, no Instagram, que eu acho que a maioria das pessoas, inclusive, deve nos conhecer do Instagram, que chega aqui nesse canal do YouTube agora, nós estamos há quase 2 anos, eu imagino, né? No Instagram, e também falando em eventos de boas-vindas para brasileiros aqui em Calgary, que nós falamos todos os anos também, e outros contatos, propaganda de boca, WhatsApp que vão chegando, né? Mesmo. E daí nós sentimos a necessidade de falar um pouco também com vídeos mais longos, às vezes podemos fazer aquele tipo de recurso que é o de compartilhar a tela, né, que você está gravando, você fazer alguma coisa no computador, e o YouTube é uma grande ferramenta para isso, para vídeos um pouco mais longos, às vezes um pouco mais detalhados,
e também coisas que permanecem mais, né? Essa é a grande vantagem que a gente sentiu essa necessidade de estar agora aqui no YouTube, é isso, é um conteúdo um pouco mais perene, como a gente gosta de dizer. Então, nós esperamos estar aqui contigo nessa jornada, muito obrigado, né? Se você já se inscreveu no nosso canal, você vai ver que lá tem até alguns vídeos que nós já gravamos com outras pessoas, outros canais, e tem um destaque chamado Vídeos Conosco, você pode acessar lá, além dos outros vídeos que nós vamos gravando por aqui. Então, nós queremos agradecer a vocês por se inscrever aqui no nosso canal, comentar, nós agradecemos muito. E nos vemos aqui em diversos conteúdos para frente. É isso mesmo. Quer falar um pouco dos conteúdos que a gente pode gravar aqui? Claro que nós estamos abertos a sugestões, então se vocês tiverem dúvidas, assuntos específicos, podem trazer para a gente, mas a nossa intenção é principalmente, em primeiro lugar, desmistificar um pouco, porque o brasileiro chega aqui pensando na Receita Federal, pensando nos processos brasileiros, tem que entender que aqui no Canadá é completamente diferente, a maneira como você lida com o CRA, a maneira como você faz o seu tax return. Então, o primeiro passo é desmistificar e mostrar as diferenças entre processos brasileiros e processos canadenses relacionados aí à Receita Federal. Falar um pouco sobre benefícios que todo recém-chegado tem direito, excluindo o turista, tá? Mas todo recém-chegado com visto temporário ou definitivo tem direito. Falar um pouco sobre investimentos aqui no Canadá, as contas de investimento, otimização tributária, como que essas contas de investimento se relacionam no seu tax return e fazem com que você pague menos imposto, como que esses investimentos fazem com que você pague menos imposto e ganhe mais benefícios. Então, aqui no Canadá você tem um amplo leque de planejamento tributário, então a gente quer trazer um pouco mais de conteúdo sobre isso. Exato, e também outra coisa que as pessoas sempre perguntam pra gente, é legal, até uma oportunidade que a gente vai ter de compartilhar aqui um pouco mais, é como funciona assim, essa profissão contábil aqui no Canadá, como funciona a emprego no setor financeiro, por exemplo, quando você chega, ou tem a sua própria empresa, como é o nosso caso, a gente falar um pouco disso, da carreira de finanças aqui no Canadá, seja nessa parte de bookkeeping, que é esse tipo técnico contábil do Brasil, seja como contador, seja como assessor de investimento, seja trabalhando em departamento financeiro, né, de empresas, ou mesmo trabalhando em bancos, né. Então, eu vou falar um pouco também da questão da carreira de finanças aqui no Canadá, e outras coisas correlatas, né, como a Jamile bem disse, né, de investimentos, fazer um review de livros que existem, né, porque muitos dos livros em inglês, às vezes, eles estão mais focados para o mercado americano, mas tem alguns livros que foram feitos aqui para o mercado canadense, né, mercado, quer dizer, para as pessoas que moram no Canadá, né. Então, fazer alguns sumários desses livros aqui, falar um pouco sobre isso, e conteúdos desse tipo, mas nós sempre agradecemos, né, como a Jamile muito bem disse, também sugestões que vocês possam dar. E outro assunto também que sempre aparece é a dúvida, a questão de abertura de empresa, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, qual a diferença de abrir uma empresa aqui no Canadá, burocracias que envolvem a abertura de empresa, qual tipo de empresa você precisa abrir para operar aqui no Canadá e trabalhar na área que você desejar. Ou como self-employed. Ou como self-employed. Tipo lembrando que, olha, o autônomo aqui... A gente usa esses termos em inglês, tá? Verdade. Que a gente faz no dia a dia, mas o self-employed nada mais é do que o autônomo do Brasil. Exatamente. E vou falar uma coisa, muito pouca gente está ciente de como fazer a declaração aí, sendo self-employed, sendo autônomo aqui no Canadá, e como evitar pagar muito imposto sendo autônomo, enfim. Então, falar um pouquinho sobre todas essas áreas, mas, como dissemos, estamos abertos a isso, já temos 7 anos lidando aí com contabilidade de empresas, fazendo tudo que vocês possam imaginar, todo o processo. Contas a receber, contas a pagar, payroll, lidei com muitos e muitos reviews CRA, fazemos muitos taxes para brasileiros que têm situações mais complexas, continuam ainda com situações no Brasil e aqui no Canadá, enfim, então eu acho que em 7 anos a gente já acumulou uma boa bagagem de como lidar com esses assuntos, e é isso que a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês. Então, sejam muito bem-vindos e nos vemos em breve. É isso aí, sejam bem-vindos, um grande abraço para todos vocês. Até mais. Thank you.